Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um IBrenzoCast. Estamos com um episódio muito especial. Dois convidados, assim, com conhecimento muito importante e fundamental para você cristão, para você que quer ter uma vida com Deus com maior qualidade, para você que quer ter boa relação familiar, para você que quer servir ao Senhor de todo o entendimento, para você que quer honrar a Deus de fato e de verdade. A gente vai falar sobre finanças. Ah, como assim, Gabriel? Finanças? Eu vou aprender a honrar a Deus também nas finanças? É isso aí, meu amigo. Esse tema é muito importante, mais do que você imagina. E hoje eu tô aqui com Edmilson Júnior e Marcos Xavier. Beleza? Como vocês estão? E eu quero começar com a apresentação de vocês, né? E aí vocês podem tirar e para ver quem começa. Marcos, meu líder, ele vai começar. Quem é o Marcos Xavier e depois quem é Edmilson Júnior? Galera, conhecer vocês aqui. Amém. Sou o Marcos Xavier, tenho 32 anos, sou um mordomo de Cristo do Senhor, casado com a minha amada esposa Tayane, e atualmente trabalho no mercado financeiro, em Itaú, no segmento de alta renda. Também atuo junto com o Edmilson, como professor de educação financeira aqui na nossa igreja, atuando no Scroll, atuo também na área de evangelismo, onde eu gosto muito. E é isso. Gente, eu sou o Edmilson Barros e muito feliz por estar aqui nesse podcast falando sobre finanças. Sou casado com a minha linda esposa, Gerlane Barros, e também atuo no mercado financeiro, né, como o Marcos já mencionou. Atuo no Banco Santander, no segmento varejo, né? E também atuamos com professores, né? Como ele mesmo já mencionou aqui do curso CRAL, né? Que é o curso de finanças. Como aprender finanças à luz da Bíblia, né? Como a gente ser mordomo fiel do Senhor. E é isso que a gente vai falar aqui nessa manhã. É isso aí, Edmilson Barros. Eu falei Edmilson Júnior, perdoa, meu irmão. Edmilson Barros e Marcos Xavier. Então, a primeira pergunta, vocês que estão aí ligados nessa questão espiritual do ensino financeiro e ao mesmo tempo possuem um conhecimento técnico da área, né? A minha primeira pergunta é a seguinte, nessa área financeira, qual é o maior motivo de endividamento, de crises financeiras que as pessoas possuem? Tá? Eu estou falando da parte técnica. E o quanto que isso influencia no aspecto espiritual. Ou seja, o que tem feito a galera se enrolar financeiramente e o quão prejudicial isso tem sido espiritualmente? Qual tem sido o maior motivo? Isso é uma pergunta que surgiu agora. Eu acredito, Gabriel, que é a desobediência, né? A desobediência de não viver os princípios que o Senhor já nos estabeleceu. A palavra já é revelação do próprio Senhor. O Senhor ele já instituiu a palavra como um manual de vida, como um mandamento, princípios cristãos. Quando a gente desobedece, você vai ver que ao longo da Bíblia, o povo, né, de Israel, ele pereceu por conta da desobediência ao Senhor. E a desobediência gera dívida. Dívida é fruto de desobediência. E aí também o Marcos pode falar sobre a respeito do planejamento financeiro. Que quando a gente também não planeja, a gente também entra em dívida. Sim, e também até na visão mais técnica, né? A gente vê cultural brasileiro, a questão da comparação com o seu vizinho. A gente olha para a vida do vizinho, caraca, o cara tá com um carro novo, tá vestindo uma roupa de marca, tá na moda. Aí a pessoa não olha para o seu planejamento financeiro, eles não têm o orçamento, não é da nossa cultura, né? E ela vai se baseando a sua vida financeira a comparação com o outro, sem primeiro entender como é que tá a vida financeira do vizinho para poder se comparar. Aí, então aquilo ali se leva e vai se levando, vai se dividindo e vai comprando, sempre presumindo amanhã que vai dar tudo certo. É verdade. Aqui, eu vou fazer isso aqui, vai dar tudo certo, e você vem aqui na realidade. A gente vive num mundo de ostentação, né? Então, todo mundo posta essas conquistas no Instagram. Ah, consegui um carro novo, posta rios com um carro novo. Ah, eu consegui uma viagem, posta um rios maneirão da viagem, rolando stories, mostrando a viagem incrível. E, tipo assim, às vezes o cara tá no ônibus lotado, segurando a barra do ônibus e tá passando aqui o Instagram, que é um problema da nossa sociedade, né? Imagina só, você tá aqui segurando aqui, querendo ficar seguro no ônibus, um suor danado, ônibus lotado, vendo a vida dos outros, cara. Como que isso não vai trazer um aspecto de comparação entre uma pessoa e outra?
sabe? São problemas estruturais que a gente vive. E aí o cara vê possíveis conquistas financeiras do próximo, mas não sabe os bastidores da vida do próximo, né? A gente vê muito palco sem conhecer os bastidores, né? Isso é um problemão de comparação que pode ter. Tem uma história que é muito interessante, Gabriel. E o que você está falando é uma grande realidade, né? Que é um cara que ele compra um carro financiado, ele abastece o carro no cartão de crédito, né? Ele vai passear também no cartão de crédito, vai para uma casa que ele comprou financiada, né? E todos os imóveis que ele comprou naqueles cheques, né? De algumas lojas que tem, que você vai pagando todos os meses, né? Então você vê que a história do cara, caramba, o cara conseguiu uma casa, conseguiu um carro, o cara consegue viver uma vida boa, mas será que essa é realmente uma vida boa? Você se enchendo, adquirindo imóveis, né? Carro, casa, através de dívida financiada, por exemplo. Né? A gente vai ver mais para frente quanto que eu posso financiar uma casa, quanto que eu posso financiar um carro, mas que isso não seja uma realidade nossa, né? Sim, que não seja um costume, né? Seja um costume, exatamente. Porque no reino de Deus o como é mais importante do que o fim. Sim. Como que eu vou obter determinada conquista? Vai fazer muita diferença pra gente, né? Porque, pô, o traficante pode ser milionário, pô, através da coisa errada, né? E assim, é claro que é uma comparação muito esdrúxula, né? Uma comparação muito diferente com o que a gente vai falar aqui, né? Por exemplo, o financiamento, que é um meio que está ali disponível. Mas se a pessoa ficar, pô, se enrolar com relação a vários endividamentos através de financiamento, vai estar desonrando a Deus. Isso cabe também se está dentro do orçamento dela. Ela tem um orçamento, cara, eu ganho um X, quanto que me sobra aqui para não poder custear um financiamento? As pessoas não fazem essa conta. Elas vão lá simplesmente pelo desejo, que traz como uma necessidade, que não é uma necessidade, é um desejo dela de comprar aquele carro, mas ela não sabe o quanto que eu posso honrar de parcela. O quanto eu vou ter no meu orçamento para honrar de combustível mensalmente? Qual é o custo mensal para manter um carro parado? Ela não tem ideia disso. E quando ela adquire aquele sonho ali, ela fica feliz e compartilha nas redes sociais com os irmãos. E vai passando o tempo, a gente vê que é triste, né? E divulga uma bênção, né? Recebi essa bênção, aquilo que o Senhor me deu. Né? E quando você vai ver a realidade da pessoa, está totalmente contra a palavra do Senhor. Né? E a gente aprende que é muito mais válido a gente ser obediente e viver uma vida próspera, uma verdadeira prosperidade, uma prosperidade bíblica, né? A prosperidade que o Senhor nos revelou, que é diferente da prosperidade que a sociedade, que a nossa cultura vem implantando ao longo dos anos. Né? Verdade. E vocês, como professores do CRAU, qual é o caso assim que mais chamou a atenção de vocês? Aí cada um pode falar aí na turma que vocês trabalharam. Qual o caso que mais chamou a atenção e que o Senhor de fato transformou? Tu vê que no final, cara, graças a Deus, houve uma solução. A pessoa começou a seguir os princípios do Senhor e a vida dela se transformou de forma incrível. Você pode falar do seu professor, né, Marcos? Sim, o professor é o professor que deu aula pra gente lá na matriz, né? Assim, o Maxwell, a história de vida dele, o resumo é que ele tinha uma dívida de quase $500 mil, estava ali, endividado, meu Deus. E não tinha uma previsão de quando ele conseguiria, colapso ali a família dele, resumindo a história, né? E o senhor foi, parece, 3 anos e meio de ele seguindo os princípios financeiros, princípios da palavra, se contentando com aquilo que o senhor tem para nós na Bíblia. Ele seguiu aquilo ali, em 3 anos e meio ele conseguiu eliminar e viveu um outro patamar de vida, mas sendo um dono do Senhor, e o Senhor tem feito um grande coisa através da vida dele, coisas que a gente vê como um espelho para nós, é uma referência nessa área. Uau! É isso aí. E hoje, né, eu queria que vocês falassem de onde vocês saíram e onde vocês estão agora, né? Porque vocês tiveram um passado profissional que de alguma forma vocês caíram em si que aquilo não estava agradando a Deus, né? Eu queria que vocês contassem um pouco desse passado profissional, o que vocês faziam, nada ilícito, né? Nada criminal, digamos assim, né? Nada que vai dar em cana, cadeia, que na justiça dos homens não é nada de errado, mas na justiça de Deus é algo que não estava alinhado. Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito. Eu posso falar, posso começar. Então, eu migrei de área, né?
Eu sou formado em técnico em eletrotécnica e estava cursando 6 períodos de engenharia, né, até que o CRAU chegou na minha vida. Né? O CRAU, que eu digo, o ensinamento do CRAU. Deus, através das suas infinitas, né, possibilidades, ele usou o CRAU para poder me resgatar. Eu falo assim porque isso é uma realidade. Né? Eu costumo dizer que o Casados para Sempre, ele me resgatou a minha casa, resgatou a minha vida, né? Me trouxe das trevas para a luz. Casados para Sempre, que eu digo a ferramenta. O busca diz também que tem que ir na igreja, né? Mas o CRAU, ele transformou minha eternidade, sem dúvidas. Só que o CRAU, eu não cheguei a fazer a aula de primeira, né? Eu costumo dizer que quando a gente até ministra as aulas, a gente fala que, na realidade, o ensinamento, ele é para ser passado. Né? Quando a gente faz esse curso, a gente se torna um soldado do Senhor nessa área, na área de finanças. E a gente não precisa ser especialista financeiro para conseguir transmitir essas verdades, né, que o CRAU nos ensina. E aconteceu que no churrasco descontraído entre amigos, né, lá em casa, o Senhor, com a sua infinita misericórdia, usou o Davi, usou o Marcos, através dos dois, a gente fazendo churrasco de resenha mesmo entre amigos, e através de uma conversa, Gabriel, uma conversa simples, eles falando de quanto o curso estava impactando a vida deles, né, o quanto aquele conhecimento estava transformando a vida deles. Eles passando para mim, eles nem sabiam da minha realidade. Eu trabalhava numa empresa que fazia inspeção em eletricidade, né? E lá nessa empresa eu acabei me perdendo e através dessa conversa que nós tivemos sobre honestidade, né? Como se fosse hoje lá na minha casa, no terraço, a gente no churrasco, e eles conversando sobre os princípios, a gente conversando ali sobre os princípios financeiros que eles estavam aprendendo lá no curso e trazendo para a vida deles, aplicando, abrindo mão, né, se abnegando, negando a si mesmo. E ali eles falando comigo, sem eles saberem, né, de fato o que acontecia, qual que era a minha realidade. Né, e a palavra foi entrando de forma simples, Gabriel, incrível. Com o Senhor ele trabalha de forma simples, né? E ali aquilo foi me quebrantando ao ponto de tomar uma decisão. Né, uma decisão de abandonar tudo aquilo que eu estava fazendo de errado, né, para viver uma realidade, para viver uma verdade. E aí foi engraçado porque eu cheguei, conversei com a minha esposa, eu falei, cara, eu vou pedir demissão, não dá mais para trabalhar lá, eu não vou conseguir ficar lá sem me corromper, sem fazer aquilo que é ilícito, eu preciso realmente dar um basta nisso e sair. Né? E foi através dessa conversa que foi tomada essa decisão. Minha esposa regalou seus olhos e falou, cara, e agora? Porque a gente vai sair de uma realidade de 20x, vou dar um exemplo aqui para ficar claro, né? De 20x para uma realidade de 2x, por exemplo. Sim. Né? É 1000% a menos. Cara, então assim, no nosso orçamento familiar, né? E isso aqui ela me apoiou, entendeu, soube que aquilo ali foi uma realidade, foi uma verdade que entrou na minha vida e que gerou transformação. Né? E a partir daquele momento ali, eu pedi demissão daquela empresa que eu trabalhava, né? Recebi um direcionamento de Deus também para atuar nessa área financeira. Foi no evento Encontro com Deus, né? Onde lá eu tive uma visão, você me mostrava uma esfera e só conseguia ver um lado nessa esfera. O outro lado eu não conseguia enxergar. Isso me trouxe a revelação daquela visão que eu tive, que ele queria que eu atuasse no mercado onde pouco é falado nas igrejas, né? A gente não vê pregações falando sobre a área financeira, que é uma área tão importante, né? Daqui a pouco nós vamos ver que Jesus falou muito sobre finanças. E ali o Senhor me mostrou essa visão, me deu esse entendimento, que ele queria que eu atuasse também nessa esfera que quase ninguém enxerga, que é uma esfera que, né, a sociedade é muito prejudicada nessa área financeira por falta de conhecimento. A palavra do Senhor fala que o povo perece por falta de conhecimento, né? Então o Senhor, ele me trouxe essa revelação e a partir dali eu decidi ter uma mudança, né? E aí essa mudança gerou também a migração de área, do formato técnico e eletrotécnica. Fui estudar para uma prova, né, que se chama CEA, para me tornar especialista de investimentos, no qual eu, Marcos, também se formou, né? Também fez essa prova. E hoje já estamos no mercado financeiro, mas o mercado financeiro ele realmente é secular na nossa vida, porque nós entendemos que nós somos agentes de finanças à luz da Bíblia, né? Então, o foco principal é estar hoje onde a gente está, né? Ensinando sobre planejamento financeiro, sobre finanças à luz da palavra do Senhor e transformando vidas, né? Que isso que é o mais importante.
através de nós, o Senhor transforma vidas através desse conhecimento. Muito bem, Júlio. Agentes do reino através das finanças. E, Marcão, fale um pouco aí dessa sua trajetória também, né? Só para abrir uma dentro aqui sobre a gente estava falando, né, o que mais nos marcou. Antes do curso foi, claro, o nosso professor, como eu falei, mas depois que eu comecei a liderar turmas, tá servindo as turmas ali, os irmãos, cara, o que mais tem marcado a gente foi o Edmilson, como ele falou. Porque antes de ele conhecer o curso, de saber sobre finanças da Bíblia, ele só ouviu falar naquele momento ali, no churrasco, ele já decidiu ali, uma confiança no coração dele durante aquela conversa. Ele entregou para o Senhor tudo aquilo que ele via que tinha que ser entregue. Então, para nós, eu tenho certeza que foi a vida de Edmilson, a família dele hoje, uma bênção. Hoje ele está junto conosco nessa missão, servindo as turmas. Hoje juntos já conseguimos aí formar 50 alunos, tem mais 50 na fila de espera, maravilha. Então, tem sido algo maravilhoso e impactante. E voltando agora, como é que eu cheguei até aqui, né? Decidi, tá? Conheci o Ralph, foi através da vida do nosso amado pastor Luiz. Cara, como foi bênção, ele durante uma conversa comigo e com o Davi, nos convidou para poder fazer esse curso, para nos preparar. Só que ele não sabia como é que estava a minha vida, mas o Senhor sabia. O Senhor usou ele de uma maneira para causar uma transformação. Eu creio que não somente na minha vida, na minha casa e na minha geração. Eu creio que aquele início de conversa foi até um almoço que tivemos, foi em 2022 isso, meados de 2023. Teve aquele almoço ali, foi um marco da minha história. Eu creio que o Senhor ali foi um divisor de água. Quando ele apresentou esse curso, fomos lá, fazemos o curso como líder em treinamento, aí, Davi. Cara, foi praticamente o que o Júnior falou, né? Com a esposa. Cara, minha esposa ficava, cara, o Marcos tá ficando maluco. Eu chegava contando, porque cada semana é uma aula, tema diferente. Então, cada semana tinha algo novo, tinha algo do Senhor que eu ficava, meu Deus, por que eu não vi isso aqui antes? Por que eu não sabia? E eu estava atuando no ramo de mercado de bebidas. Desde os 14 anos, foi até os 30, foram 16 anos da minha história dedicado a bebida, depósito de bebida, né? Distribuidora. Então, para mim foi um choque. Eu já pesquisava, lia sobre mercado financeiro, eu sempre tinha essa inclinação para finanças. Mas quando eu vi esse material, eu li esse conteúdo, foi transformador na minha vida e como tem sido transformador até o dia de hoje. E voltando assim, minha esposa aceitou, não 100%, ela ficou muito assustada, porque eu falei, amor, a gente vai ter que abrir mão do estilo de vida que a gente está levando, a gente vai ter que diminuir o nosso padrão de vida, a gente vai ter que viver um novo estilo de vida à luz da palavra do Senhor. O interessante nos dois casos é que vocês colocaram a segurança no Senhor, né? E as esposas tiveram um pouco de temor ali, que é natural da mulher, né? Sim. A mulher precisa dessa segurança do homem, mas vocês estavam ali debaixo de uma palavra, né? Sim. E isso é fundamental, a gente agir de acordo com a palavra, debaixo da palavra. Isso dá um empoderamento, isso dá um senso de responsabilidade de tomar uma decisão correta, que traz segurança para quem está debaixo do teu guarda-chuva ali, né? Que é a esposa e os filhos. E assim, Gabriel, é fé, né? Também, porque a gente não tinha certeza do que estava nos esperando pela frente. Em nenhum momento eu planejei que ia acontecer o que chegamos hoje. Eu não saberia qual área, como eu ia atuar nessa área, a gente não conhecia nada. Então o Senhor foi dando sinais, o Senhor foi preparando o caminho, foi esclarecendo ali a nossa visão, a gente foi enxergando qual era a direção correta, como nos capacitou para passar, como ele falou, no SEC, que é uma prova bem difícil no mercado financeiro, como especialista de investimento. Então foi a graça de Deus, a gente seguindo, não tinha nada. Quando a gente decidiu largar aquele estilo de vida, não tinha algo palpável para dizer, estou abrindo mão disso, porque já tem isso aqui me segurar. Não, era pela fé mesmo, não estou vendo nada, mas eu confio no meu Senhor, eu confio nessa palavra. E também é interessante a gente falar, né? Porque quando a gente fala assim, caramba, nossas esposas não entenderam nada, porque imagina, é um choque de realidade. Sim. Né? Você tem um padrão de vida e você vai ter que enxugar um pouquinho esse padrão de vida para você viver uma nova realidade. A sua renda não existe mais. No meu caso, foi assim, no caso do Marcos também. E eu pedi demissão, foi instantâneo, né? A gente conversou ali, aquela verdade entrou, a minha esposa, apesar dela ter tomado esse choque de realidade, né? Uma pancada, mas ela assimilou bem com uma mulher sábia, né? Que edifica a sua casa.
tenho certeza que a Tayane, né, que é a esposa do Marcos também, e acho que ela sabedoria para conduzir essa situação, para lidar com aquele dilema que nós estamos vivendo. Né? Imagina, é uma batalha muito grande, né, de mente, né, a batalha espiritual, né, a verdadeira batalha espiritual que acontece na nossa mente. Né? Por isso que a palavra fala que nós não podemos servir a dois senhores, é uma verdade. Né? A gente escolheu o melhor caminho, né? Nós escolhemos a Deus, amamos o Senhor, e é isso que fez toda a diferença. E agradecemos demais a compreensão das nossas esposas, né? Foram muito importantes, fundamentais para nos apoiar nessa decisão. Estão conosco até hoje, são líderes também, né, do curso Coral conosco. Elas atuam também nas nossas turmas. Somos muito, muito, muito gratos a elas mesmo. Ele está aqui com a... Amém. Isso aí. Honrar as esposas aí que estão assistindo essa entrevista, com certeza. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é ser mordomo? Como é que vocês definem mordomia? Pode começar. Então, o Gabriel, mordomo, né? Mordomo é aquele... Mordomo é o servo, né? Que ele administra, é o gerente. Só que o mordomo, ele entende que aquilo que ele administra não é dele. É de alguém, é do seu Senhor. Né? Então, a vida cristã é diferente. O Senhor, ele nos confia. Né? Nos confia dons, nos confia talentos, nos confia recursos. E nós estamos aqui para administrar. Né? Cuidando, tendo como nosso, mas entendendo que, na verdade, aquilo que ele nos confiou não é nosso, é dele. Nós apenas administramos, nós gerenciamos aquilo que o Senhor nos confiou. Né? Essa que é a verdadeira mordomia. O mordomo, ele é um administrador, né? Ele está ali, igual a parábola dos talentos, né? Exatamente. O Senhor deixou tantos talentos para um e para outro, deixou um só para o terceiro, e o terceiro guardou aquilo e não multiplicou nada. E os outros dois conseguiram investir, né? A palavra fala de investir e retornar, né? Retorna, exatamente. E é isso, mordomia é cuidar daquilo. Então, tudo é do Senhor, a gente cuida do que é dele. O Marcos pode falar sobre isso, né? Que a cultura, a nossa cultura, acha que só os 10% é do Senhor, né? Sim. E não é. Na verdade, 100% é dele, não é isso, mano? Sim. O mordomo, ele tá ali para servir, tá para atender a necessidade do seu senhor. E aí que a gente erra bastante, cara, porque não entende esse entendimento do que é o mordomo. Precisa entender que eu sou um mordomo. Porque quando a gente troca os papéis nas finanças, de atuar como um senhor, quando eu decido o que vou comprar, eu decido o que fazer com o recurso que eu dei os 10%, de 90% eu administro. E aí que está o problema, porque nós não temos sabedoria. A sabedoria vem do Senhor. E tudo pertence a Ele. Eu sou só mordomo. Você imaginar um mordomo na cultura secular, ele está administrando um lar. Ele tem poder para decidir alguma coisa dentro da casa sem autonomia, sem autorização do seu Senhor? Não, ele não decide nada. Ele apenas serve e faz a vontade do seu senhorio. Ele está ali para isso. O que o Senhor quer fazer? Ele vai lá e faz. Com excelência, com o melhor. Ele entrega todo o ser dele para aquele serviço. E é no mesmo sentido o mordomo cristão. Então, nós como cristãos temos a responsabilidade de convidar o Senhor dentro da nossa administração, fazer aquilo que o Senhor quer. Isso aí, que um bom mordomo faça, né? Exato. Porque um mau mordomo, ele vai administrar a casa de forma ruim, né? Vai deixar faltar alguma coisa, vai quebrar outra, não vai cuidar direito da casa, vai deixar dívida ali, vai comprar errado as coisas. Exatamente, tem um detalhe natural, né? O mordomo, ele tem acesso a tudo. Você for ver, o mordomo, ele acessa tudo, todo o recurso da família. O exemplo de mordomo é o mordomo do Batman. É isso aí, ele desfruta toda aquela mansão, não é? Ele vive naquela mansão, ele tem acesso a coisas secretas daquela mansão, mas ele entende que não pertence a ele. Tudo o Batman tem que dar Ele entende que não pertence a ele, mas ele trata tudo como se fosse dele. Isso que é importante. Você falou aí da parábola, né, dos 10 talentos. Eu gosto muito dessa parábola porque a Bíblia fala que o Senhor, ele entrega segundo a capacidade de cada um. Mas essa capacidade é uma capacidade inicial. Porque ele entrega o primeiro 5 talentos, o segundo ele entrega 2, o terceiro ele vai entregar quantos talentos? 1 talento. E aí o 5 multiplica, né, gera 10. O 5 recebeu 2 talentos, ele multiplica e gera 4. E o que recebeu 1 interrompe o método do seu Senhor. Daí quando o Senhor chega para prestar conta, aquele que mordomo, aquele que recebeu um talento, que ele enterrou, o Senhor fala para ele que ele foi infiel. Né? Agora, esse que foi infiel, o Senhor tira dele e coloca para aquele que tem 10.
aquele que granjeou. Ou seja, aquele que a capacidade inicial era 5, ele agora já não está mais com 5, ele está com 10, sua capacidade já aumentou. E agora ele está com 11, porque ele recebeu o talento do outro que foi infiel. E esse é o servo bom, o servo bom, o mordomo fiel. É aquele que pega aquilo que não é seu, entende que existe um dono, entende que é do seu Senhor, mas trata como se fosse seu. E é isso que nós devemos fazer com aquilo que o Senhor nos entregou de mais precioso. Pô, isso é uma chave interessantíssima, né? Com certeza. Porque a minha avó sempre falava isso pra mim: Gabriel, quando você for trabalhar num lugar, você trabalha como fosse você o dono daquele negócio, porque você não vai vacilar, você não vai querer enrolar ninguém, você não vai, né, o ensinamento básico, quando a gente trata algo como se fosse nosso, a gente tem ali um zelo, né, um cuidado. O exemplo bíblico disso foi José. Sim. Que administrou muito bem tudo aquilo que Faraó possuía. De certa forma, José ele administrou, José ele teve uma visão, ele direcionou como seria os gastos, ele direcionou que deveria ter uma sobra para um futuro ruim que viria, né? Ele fez uma reserva de emergência através de um sonho que o Senhor concedeu para ele. Mas se ele não tivesse uma visão de que aquilo era como se fosse dele, ele não abriria a visão para ninguém. Ele ficaria com aquilo, guardaria, abraçaria, talvez guardaria só aquilo que era dele, né? Vou aproveitar que você me deu a visão, eu vou guardar o que é meu, que vier na minha mão. Sei lá, 10 bois pode ser, dentro da minha realidade, 1.000 moedinhas, não sei como é que seria ali o ganho dele pessoalmente. Ele poderia pensar como se fosse algo para ele, guardar e viver a vida dele, mas ele enxergou como se fosse algo para as pessoas, né, para aquela nação, e de fato ele guardou, né, ele deu uma direção, eles guardaram, e futuramente eles estavam preparados ali para uma crise que viria, né? E aí essa é uma importância também de ter uma reserva de emergência, um bom mordomo também guardar aquilo que veio para ele, né? É isso aí, planejamento financeiro, né? Ele recebeu a visão, sabia que lá na frente viria escassez, e não é diferente no dia de hoje, Gabriel. Se a gente parar para pensar, o Senhor ele já nos confiou reservas também. É porque às vezes a gente come semente e não planta. Essa que é a grande realidade, né? O Senhor nos entregou sementes, já sabendo do dia de amanhã, que o Senhor é onisciente, sabe de todas as coisas. Só que nós devemos planejar, poupar, reservar, para que no momento futuro que possa vir a escassez, foi o que José fez. Ele separou, né, 1/5 daquilo que produzia ali para reservar para um momento de escassez que viria depois de 7 anos. E naquele momento de escassez, o Senhor já tinha provido lá atrás, né? Ele tinha a reserva, tinha a poupança de emergência para lá na frente ele passar por aquela situação, né? Sim. E isso é muito importante, porque a galera, não é um problema você, como a gente falou no início, comprar um carro, ou financiar um imóvel, comprar qualquer outra coisa, fazer uma viagem, mas antes tem que ter a reserva de emergência. É de muita importância a reserva de emergência, porque o dia mal ele vem para todos. E o Senhor deixa a história de José ali por quê? Acho que é só mais uma história para a gente ler. Eu acredito que é um ensinamento aos servos. Olha ali, tá vendo essa história aqui? Aprenda com isso. E você vai ver dentro de outras histórias da nossa família. Quantos familiares nós mesmos passando por um tempo difícil e por falta de ter uma reserva, de um planejamento, a gente não teve de onde suprir, teve que recorrer a terceiros ou ficar desesperado. Quantos de nós passamos por isso? E o Senhor está sempre trazendo pessoas para instruir a importância da reserva de emergência. Porque as pessoas vão financiando, planejando, comprando, mas se parar a renda dela de entrar, no próximo mês ela não tem de onde pagar, não tem para onde viver. E a reserva de emergência é para isso. É no dia mal. O dia mal ele vem para todos. Pode ser uma doença, pode ser uma escassez de trabalho, uma pandemia. Olha aí, quem esperava uma pandemia? É verdade. Ninguém esperava. E a reserva de emergência, até antes da pandemia, para quem é CLT, né, tem um emprego ali, carteira assinada, era 3 meses. E para quem é autônomo, 6 meses. Mas depois da pandemia, né, os planejadores financeiros ajustaram muito e alongou, calma aí, um mínimo 6 meses. Para quem é CLT. Para quem é CLT, para quem é autônomo tem que ter pelo menos 12 meses, o equivalente a 1 ano de seu custo de vida. É tempo, hein, galera? Olha lá, hein? Você que tem um negócio próprio, no mínimo 12 meses de todo o gasto que você tem ali de salário, de conta e seu próprio salário ali que é teu prolabore, né? Exatamente. No mínimo 12 meses. E para quem é CLT, para você que trabalha numa empresa e tal, tem emprego,
no mínimo 6 meses, meus amigos. No mínimo. Aí depois, após isso, eu posso comprar uma outra coisa que não seja uma necessidade. Eu posso planejar uma viagem. Então, assim, primeiramente, para você que está aprendendo aí do zero, primeiro tem que ter no mínimo 6 meses de reserva de emergência, eu como um CLT. Tem esses 6 meses, aí sim que eu posso, quem sabe, planejar uma viagem, comprar um veículo, Comprar um carro, que é uma necessidade, um carro que não é uma necessidade. comprou um carro, tudo bem, mas quanto você tem de reserva para manter esse carro? Para manter a sua família? Porque o que acontece? Aí chega a escassez, desemprego, problema na saúde, ele vai ter que vender o carro para poder custear e perde uma quantidade enorme de recursos. E um ponto importante, antes até da reserva de emergência, eliminar a dívida, né? Que a dívida, a gente vai falar depois sobre isso, é algo que tem que estar ali zerado. E o segundo passo seria a reserva de emergência, e você começar a ter um planejamento financeiro para sua aposentadoria, pensando no futuro. Aí sim, eu estou organizado, estou bem planejado, tenho um orçamento, a família está bem ajustada, eu vou poder comprar um carro, eu vou poder planejar uma viagem. Aí a gente vai ajustando, né? Exatamente. E só para complementar o que o Marcos falou sobre a reserva de emergência, né? E a gente precisa entender a diferença de desejo e necessidade. Exatamente. A reserva de emergência, ela precisa ser do valor do seu custo de vida. Qual que é o seu custo de vida? E, claro, no momento de escassez, você também pode redirecionar o seu custo de vida. Né? O Senhor, ele prometeu suprir as nossas necessidades. Então, você precisa calcular qual que é o seu custo de alimentação, né? Qual que é o seu custo de moradia, que é a habitação, qual que é o seu custo de vida com as suas necessidades. Baseado nesse custo, você multiplica por 6, calcula a sua reserva de emergência e esse dinheiro ele fica parado, como uma reserva de emergência que você tenha fácil acesso a ele. Posso pegar 6 meses de reserva de emergência e aplicar em algo que eu só vou resgatar daqui a um ano? Claro que não, eu preciso ter liquidez diária, preciso ter liquidez imediata porque eu não sei quando o dia mal vai chegar. Eu sei que ele pode chegar e eu preciso estar preparado para isso. Por isso que o nome é reserva de emergência. Então a reserva de emergência tem que estar acessível. Né? Deu ruim, peguei lá. Pegou lá. Então, vamos dar um exemplo claro para quem está assistindo a gente aqui. Por exemplo, qual a média salarial de um brasileiro? Um pouco mais do salário mínimo, talvez? 2.000 e pouco. Redonda para R$2.000. R$2.000. Vai ser a conta. Aí, tá bom, Marcos. A pessoa que está assistindo a gente, olha só, eu tenho um salário de R$2.000, né? E eu tenho, sei lá, eu tenho uma família para sustentar, tenho um salário de R$2.000, e às vezes a esposa tem um salário mínimo, porque hoje em dia o homem e a mulher estão trabalhando, isso é o que tem sido normal hoje em dia, né? Dificilmente a gente vê a mulher não trabalhando, ainda mais numa realidade que o homem ganha R$2.000, a mulher, ela tem uma necessidade ainda maior de estar. Sim. Aí imagina que a mulher tá ali com um salário mínimo, tá com outro trabalho, aí a gente arredonda aí para 3.000 e... Quanto tá o salário mínimo? 3.500. 3.500. Aí tem os descontos, fica no final do mês aí uns 3.300, 3.200 ali, porque tem os descontos naturais de quem é CLT, né, e tal. Como é que um casal pode se organizar com R$3.200 no mês? Dividindo ali. Como é que seria essa pizza aí para poder dividir um ganho de R$3.200 no casal? De forma prática para quem está assistindo a gente, que é organizar a vida financeira. Que está vendo e fala, Marcos e Edmilson, eu preciso organizar minha vida financeira, eu quero um exemplo prático para mudar a partir desse momento que eu estou vendo esse podcast. Assim que acabar esse podcast, eu quero sentar com a minha esposa ou sentar com meu marido e organizar minha vida financeira. Quais seriam os passos práticos de uma família que ganha R$3.200? E aí eu não sei quem começa, quem vai falar isso. Não, Gabriel, o primeiro passo é ter o que a gente ensina no curso, é fazer um orçamento familiar. Não tem como a gente falar para você, não existe uma receita para tudo, para cada pessoa, né? Cada um sabe da sua realidade. Você precisa, porque tem gente que paga aluguel, tem gente que não paga aluguel, então não tem algo fixo. Mas o que tem é um orçamento. Esse orçamento familiar, você sentar com a sua família, no caso, marido sentar com a sua esposa e verificar o seu custo de vida, né? Quanto que você custa de habitação, quanto que você gasta de transporte, quanto que é o seu custo alimentício. E dali, a partir daquele momento, ali você esboça o orçamento familiar. O primeiro passo é esse. E aí depois você vai listar suas dívidas para saber qual dívida você vai retirar primeiro. Mas a gente vai falar no próximo tópico sobre isso. Também você vai ver ali a sua realidade da sua vida. E aí, nesse momento do orçamento, é muito importante você colocar também o valor de, por exemplo, se você tem um custo
que esse custo retira 20% da sua renda, o custo de habitação. Você ponderar, será que eu realmente preciso morar nesse lugar? Será que eu posso me mudar de lugar para morar no que eu tenho um custo mais baixo? Seria, para quem ganha 3.200, seria um aluguel de R$640 ali, vai. Poderia ser. Um aluguel de 640. É isso aí. E aí a gente começa a colocar na ponta do lápis. Porque sabe qual é o problema, Gabriel? E quem está nos ouvindo? É que a gente tem medo do orçamento. Né? A gente tem medo de sentar para ver a realidade. Daquela frio, né, galera? A gente tem medo de ver qual que é a realidade da nossa vida. Quando a gente ministra, né, as aulas, a gente observa muito isso das turmas. A galera tem dificuldade de sentar e muita gente fala mesmo, eu tenho medo de sentar para fazer o orçamento. Porque no final das contas, quando vai fazer o cálculo, às vezes o meu custo está maior do que meus proventos. E aí vai ter um déficit financeiro que não tem como a gente viver com déficit financeiro, né? Principalmente se você tiver dívidas para liquidar. E assim, uma coisa importante, não tem como a gente dizer exatamente o valor que ela tem que alugar. Não tem uma Então 20% é o valor que o cara pode alugar um de 1.500. Exatamente. E ele trabalhar o contentamento com o que sobra, é claro, os 10% vai para o dízimo, 10% no mínimo para separar, para construir uma reserva, ou pensando na aposentadoria. Também temos que pensar na nossa aposentadoria. Separar pelo menos 10% da tua renda ali, não gastar. E os 80% você pode até viver. Trabalhar o contentamento. Vou alugar uma casa de 1.500. Sobrou ali mais de 1.500, ou 1.800. É você se contentar dentro daquele valor. Você enxerga, porque o cara pode alugar uma casa de R$500, mas o restante ele gasta tudo com lanche, com açaí, com shopping. E fura o orçamento. Uber consome bastante. Na minha casa, o maior gasto é com Uber. A gente tem que se controlar aí. Tô abrindo aqui para vocês. Uber é um negócio que você vai pedindo, vai se bota no cartão, aí vai descontando. Uber é um problema, tem que ter um controle com o Uber. Esse mês sentei com eu e a Amanda, a gente sentou e falou, vamos controlar o nosso Uber e o sacolão da semana. Sacolão da semana e o Uber, meu amigo, é aquele gasto que vai além da compra e aquela locomoção luxuosa, né? Que a gente pode pegar um ônibus para ir para algum lugar, às vezes, né? E andando também. Né? Dá para ir andando também, exercitar o corpo, tal. Sim. São meios que a gente tem para poder equilibrar isso. Eu diria que a gente serve um Deus criativo. E o Senhor, ele sempre tem algo em mim, uma estratégia para a gente se ajustar e melhorar o nosso orçamento, melhorar o estilo de vida para ser mordomo. Porque a motivação é essa. Por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu estou diminuindo o padrão de vida? Por que eu devo ajustar aqui o orçamento do lanche da família na semana, diminuir a ida ao shopping? Qual é a motivação para tudo isso? Para eu ser fiel ao Senhor. Para eu ser fiel àquilo que Ele me confiou, porque vai lá para o início, quando você ora, Senhor, abre a porta do trabalho, o Senhor te direciona no trabalho, você está de acordo com aquele salário, então você tem que entender que você assumiu um compromisso com aquele trabalho, né, aquela empresa, e está de acordo com aquele salário, então teu estilo de vida tem que estar dentro daquilo ali. Você não pode questionar, porque a gente vê muita gente questionando a empresa, mas é o meu patrão, é a minha empresa que está nisso. Não, você lá atrás orou. E o Senhor abriu a porta. Muita gente a gente fala, o Senhor abriu a porta. Amém. Se for o Senhor, então mesmo, você tem que ser fiel a esse salário. Ser fiel àquilo que Ele te confiou. Fiel no pouco, né? Exatamente. Que a gente fica... Tinha ouvido muita gente falando aqui, quando eu ganhar mais, quando eu for promovido, quando o meu salário aumentar, eu vou começar a ser... Não, é naquilo que eu te confio hoje.